frente. Então, traz sempre boas recordações. E pregar na igreja do nosso querido pastor Abraão, qual eu tenho uma amizade muito grande e um respeito muito grande. Foi meu colega no seminário, nós adentramos juntos e é um privilégio todas as vezes que ele confia o seu púlpito à minha pessoa. Foi me dado um tema, irmãos, discipulado e família, mas eu gostaria de pedir licença aos irmãos para pensar um pouco diferente nessa noite. Nós vamos tratar sobre família, mas de uma outra perspectiva. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema assumindo o controle da sua história. Assumindo o controle da sua história. Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4. Nós leremos o versículo 10, 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos 9 e 10, assumindo o controle da sua história. Nós vamos ler a passagem da famosa oração de Jabes. Essa oração deu origem a um livro muito famoso, que tem por título a oração de Jabes, uma das orações mais curtas na Bíblia e uma das mais famosas. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 9 e 10. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido, assumindo o controle da sua história. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Esse trecho que acabamos de ler do livro das Crônicas dos Reis, vem narrando as famosas genealogias importantíssimas no mundo semítico, porque ela define a sua origem, quem é você, de onde você vem. Por isso, tanto os livros das Crônicas, dos Reis, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, inicia a narrativa mostrando da sua genealogia, do seu tronco, de onde você parte. E nesse trecho há dezenas de nomes. Geralmente a gente foge um pouquinho dessa leitura, né? Porque não são das leituras mais dinâmicas que encontramos na Bíblia, mas nesse trecho o autor das Crônicas dos Reis faz um destaque para Jabes. Jabes faz uma das orações mais curtas da Bíblia. O texto começa dizendo, foi Jabes o mais ilustre dentre seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, porquanto com dor, com sofrimento ela deu à luz. No mundo semítico, no mundo do Antigo Testamento, o nome faz alusão à sua personalidade. Jacó, o usurpador, enganador, o traidor. E talvez para Jabes tenha sido difícil conviver com o seu nome que traz à luz dor, sofrimento. É difícil alguém caminhar com um nome desse. Meu nome significa dor, sofrimento. Alguém sofreu por mim, mas nós não podemos ser escravos daquilo que as pessoas nos imputam. Por isso que você hoje é desafiado por Deus a assumir o controle da sua história. Mesmo tendo um nome que comunicava dor e sofrimento, Jabes foi o mais ilustre dentre seus irmãos. E eu quero pensar com os irmãos essa primeira lição. O famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre disse certa vez, não importa o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você. Muitos de nós crescemos em lares desajustados, lares conflituosos. Alguns não conheceram seus pais, outros foram abandonados por suas mães, outros viveram em ambientes tóxicos, ambientes dominados pela violência, pela agressividade, ouviam de seus pais palavras de maldição, palavras que depreciavam. Você nunca vai ser nada na sua vida,
você é um burro, você é um atrapalhado, você nunca vai arrumar um casamento, minha filha, você nunca vai dar certo em nada, porque você é um bobo. Muitos de nós crescemos assim, mas você não precisa ser escravo do que as pessoas lhe imputam. E Jabes deu esse salto. Mesmo com esse nome, comunicador e sofrimento, ele foi o mais ilustre dentre seus irmãos, porque nós precisamos assumir o controle da nossa própria história, precisamos romper com ciclos que muitas vezes se perpetuam em nossas famílias. Se seus pais tiveram casamentos fracassados, problema deles, o seu pode, deve ser diferente. Se você foi abandonado por seu pai, você não precisa reproduzir, pelo contrário, você vai ser um pai espetacular para os seus filhos, porque você sabe a ausência da figura paterna. Meus irmãos, outro dia a Secretaria de Saúde de Educação de São Paulo estava demonstrando uma estatística: 30 mil alunos na rede estadual de ensino não tinham o nome do pai no registro. A ausência paterna em nossos lares é uma chaga social que nós sofremos as consequências todos os dias. Tem muita gente que é homem para fazer, mas na hora de assumir some. Mas nós, irmãos, precisamos assumir o controle da nossa própria história. Rompa com o ciclo. Quebre esta cadeia, este ciclo. Meu avô foi um pai negligente, meu avô paterno. Meu pai ficou órfão de mãe aos 9 anos, ele me contava isso com muita tristeza no coração. Quando a mãe morreu, o pai trabalhando fora, o pai vivia como um bon vivant, como um boêmio, como se dizia na época, dado às mulheres e às bebidas. E meu pai cresceu praticamente criado pela irmã mais velha. Cresceu com este padrão. Lamentavelmente, ele reproduziu em relação a mim e a meus irmãos. Mas eu, desde muito cedo, tinha no meu coração: eu vou ser um pai diferente para minhas filhas. Meu pai era alcoólatra, ou como se diz hoje, alcoolista. Nunca coloquei álcool na minha boca, porque minhas filhas não me verão chegar em casa trocando as pernas. Nunca. Porque é preciso romper com o ciclo. E pelo sangue de Jesus eu rompi, irmãos. E louvo a Deus por isso. Eu sou pai de 2 meninas. Namorava com minha esposa quando já dizia: eu tenho um sonho em ser pai. Antes de casar. Porque quando eu tiver meus filhos, vou fazer tudo diferente, irmãos. Há muita gente em nosso meio que vive na lamúria. Meu Deus, minha mãe foi uma mãe ruim, meu pai me abandonou. Tudo bem, mas e agora? Só depende de você. O que você fará com sua família é resultado de suas próprias escolhas. Não seja escravo do passado, nem deixe que ele seja uma âncora a lhe puxar para baixo, a lhe depreciar, porque nós somos construtores da nossa própria história. E precisamos quebrar o ciclo. Precisamos romper com padrões negativos que trazemos aos nossos lares. Quantas moças que tiveram mães amarguradas, frustradas em relação ao casamento, e viviam dizendo para ela: homem nenhum presta, minha filha. O homem só quer te usar. Quando você casar, eu quero que vocês sejam independentes. E algumas dessas moças crescem e vão para o casamento como se fossem para uma luta de boxe. Guarda alta. Não vou tolerar nada. Se ele falar uma, eu falo 2. Muitas vezes motivadas pela amargura da mãe, que frustrada passou uma imagem de casamento para ela terrível. Passou uma imagem de que todo homem é ruim. Isso não é verdade.
de que toda mulher é ruim. Isso também não é verdade, querido. Nós precisamos romper com esse padrão, porque somos, sim, sujeitos da nossa própria história. Há poder em Cristo Jesus para romper com todo o ciclo de maldade, de abandono, de tristeza, de destruição. Meus irmãos, outro dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, famoso aí na internet pelo seu jeito humorístico de comunicar-se. Ele é filho de um homem de 35 anos com uma menina de 14, de uma gravidez indesejada. O pai não queria que ele nascesse. A mãe também não queria tê-lo. Até aborto se tentou. E hoje, ele é um dos maiores pregadores para a família. Porque Deus faz com que o solitário viva em família, está na Bíblia. Nós somos sujeitos à nossa própria história. Nós não precisamos reproduzir o que as pessoas fizeram conosco. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos e sua mãe chamou o seu nome Jabes. Meus irmãos, eu estava lendo essa semana a história de Davi. Quando Saul convoca o povo para guerrear, os irmãos de Saul, de Davi, os 3 irmãos mais velhos, são enviados à guerra. Lá está Golias desafiando o povo. O pai de Davi, já sendo velho, reuniu alguns mantimentos e diz a Davi: Davi, leva para os teus irmãos na batalha, na guerra. Quando Davi chega lá, eles passam a explicar que os filisteus tinham um gigante chamado Golias que está desafiando o irmão de Davi. Vendo que Davi estava conversando com os soldados, volta-se para ele e diz assim: por que você está aqui? O que você está fazendo? Seu coração é cheio de maldade e de presunção. Alguém sabe o nome desse irmão? Eliabe. Ninguém sabe o nome do irmão que ofendeu a Davi, que achava que Davi era maldoso e cheio de presunção, mas todo mundo sabe o nome de Davi. Não interessa nem, querido, o que seus parentes dizem a seu respeito. Isso que eu acabei de dizer está em 1 Samuel 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi ouviu isso do seu irmão mais velho. Você sabe por que isso? Porque quando Samuel foi à casa de Jessé, ungiu o novo rei de Israel, quem foi o primeiro a ser apresentado? Eliabe. Não era. Quem foi ungido? Davi. E o irmão de Davi agora está tomado de inveja. Mas Davi não deixou se moldar pelas palavras de seu irmão. Pelo contrário, ele sabia que havia propósito de Deus na sua vida. Jabes então faz uma oração, queridos, bastante curta, mas bem importante. Versículo 10. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Irmãos, nós precisamos da bênção do Senhor nas nossas vidas. A bênção do Senhor é a que enriquece e ela não acrescenta dores. Na bênção araônica, ela começa: que o Senhor te abençoe e te guarde. Quando Jacó volta para tomar posse da sua terra, que ele luta com o anjo, ele diz: dá-me a minha bênção. Alguém sabe o nome da bênção de Jacó? Nós vivemos uma cultura materialista e, lamentavelmente, muita teologia da prosperidade nos infectou. Quando pensamos em bênção, nós pensamos em bênçãos materiais. Pensamos numa casa grande, pensamos no carro, pensamos até numa propaganda de TV ou de alguma igreja televisiva aí. Mas Jacó pediu a bênção. O anjo abençoou Jacó, mudando o seu nome. Essa era a bênção. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, mas peça ao Senhor. Deus é poderoso para nos abençoar. No Salmo 128, a Bíblia nos diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Perceba que as bênçãos não são materiais, elas são relacionais. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Perceba que as bênçãos, irmãos, neste salmo, assim será abençoado aquele que teme ao Senhor, não são materiais, são relacionais. O salmo fala, os teus filhos ao redor da tua mesa, bênção de Deus, querido. Quando a família se reúne, agradeça a Deus pelo alimento, pela saúde dos seus filhos, isso é bênção. Verás o filho dos teus filhos, os teus netos, isso é bênção de Deus. Comer do suor do seu rosto, isso é bênção de Deus. Tem algumas bênçãos que são condicionadas culturalmente, não é? Eu acho que ninguém quer que a mulher seja como uma videira frutífera ao redor da mesa, não? Isso era dos nossos avós, tinham 10, 15 filhos. Nós, pela graça de Deus, alguns têm 2 hoje, não é? Então, isso nós já contribuímos, a terra já está cheia bastante, não é? Então, se você quiser, é um direito seu, mas a maioria de nós hoje não quer que a mulher seja tão frutífera assim. Se tiver muitos filhos, vai ser algo até de censura da família, dos irmãos, dos amigos, né? Uma situação dessa, já está no 3º filho, como se fosse comprar o leite, a fralda, né? Mas nós temos essa mania de estarmos nos envolvendo com a vida dos outros. Mas a Bíblia é clara, a bênção aqui, ela é relacional. Nós temos perdido essa perspectiva. Temos perdido o poder da mesa, irmãos. Isso tem nos matado enquanto famílias. As famílias estão assumindo aquele famoso modo de comer americano, não é? Faz-se o prato e vai se comer de frente à TV. Pasmem, muitas crianças hoje se alimentam com o celular na frente do rosto, assistindo enquanto se alimentam. O futuro dessa criança é ser obeso, porque o cérebro não processa que ela está se alimentando. Então, daqui a 1 hora e meia, ele vai pedir uma merenda ou um lanche, porque o cérebro não processou a alimentação, está no automático. E tem mães não satisfeitas com isso, que não dão o trabalho da criança, que já tem capacidade para isso, e pegar sequer a colher e levar à boca. Ela vai colocando, porque ele está com a tela à frente. Nós temos mandado mensagem uns para os outros, estando na mesma casa. Isso tem nos afastado, isso é perigoso. Jabes pede que o Senhor abençoe ele, que alargue a sua tenda, que dê prosperidade a ele. Porque prosperidade não é pecado, irmãos. Mas, pastor, o senhor não condenou a teologia da prosperidade? Nós, batistas, irmãos, cremos na prosperidade, fruto da bênção de Deus, do trabalho, do esforço, da disciplina e da dedicação. Não fruto da mandinga, não fruto do sal grosso, não fruto da oferta para pastor A ou B. Você quer prosperar? Trabalhe, estude e se esforce. Isso está na Bíblia. Não há pecado nenhum. Não há pecado nenhum se Deus abençoar algum irmão aqui, ele se tornar rico. Pelo contrário, ele tem que usar da riqueza dele para abençoar seus irmãos. Não há problema nenhum na prosperidade, desde que ela seja fruto do trabalho, do esforço e não da mandinga e da mágica. Se me abençoares muitíssimo e alargares a minha tenda, e a tua mão for comigo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Se fores comigo, irmãos,
Nós precisamos, irmãos, aprender a depender de Deus em todas as coisas. E dependência de Deus não se aprende em livros. Dependência de Deus se aprende na escassez. Você quer saber o que é depender de Deus? Esteja desempregado, sem nenhum recurso. Seu filho pedir a você um alimento, um brinquedo, e você sem recurso nenhum, ora a Deus, que promete a nós o pão de cada dia, e Ele traz esse pão. Isso é depender de Deus. Quando os recursos se vão, sabe o que é depender de Deus? É ter alguém internado numa CTI, no hospital, e não há dinheiro que dê conta da enfermidade, e não há recurso médico, e você então passa a orar crendo somente, tão somente na intervenção divina. Isso é depender de Deus. Se fores comigo, queridos, nossas famílias enfrentarão dias de batalhas e dias difíceis. Aquela ideia do feliz para sempre é muito bonitinha nos desenhos da Disney, mas a vida não é assim. A realidade é que, como casal, enfrentamos dias desafiadores, como pais e mães, enfrentamos dias tristes, dias difíceis, como família, enfrentamos desafios, mas que precisam ser enfrentados na dependência de Deus. É nessa perspectiva que precisamos crer. Se a tua mão for comigo. No Antigo Testamento há um personagem famoso, José, filho de Jacó, o filho do seu amor. Os irmãos se lembram que só José e Benjamim eram filhos de Raquel. Por isso que Jacó tinha uma predileção, porque era a mulher quem ele amava. Os irmãos tomados por inveja vendem José. José chega na casa de Potifar. O texto de Gênesis diz, e a mão de Deus era com José. Na casa de Potifar, José fez algo que nunca tinha feito na casa de seus pais. José começa a trabalhar, porque na casa do pai, o pai deixava ele fiscalizando os irmãos. E diz a palavra de Deus que houve prosperidade. Só que mesmo lá ele vai ser desafiado. A mulher de Potifar se encanta pela juventude de José, passa a sediá-lo, ele foge, é acusado de estupro, vai ser lançado na prisão. E diz o texto, e a mão de Deus foi com José na prisão, de sorte que logrou mercê diante do carcereiro. José, uma noite, dormiu prisioneiro, no dia seguinte foi elevado à condição de governador do Egito, porque a mão de Deus foi com ele. Nós precisamos viver a nossa vida em família assim, levando as coisas a sério. Vai fazer como aquela irmã que um dia no culto de oração eu estava dirigindo, a irmã, os irmãos se lembram que antigamente, não sei se faz isso aqui ainda, né? O irmão leu um versículo bíblico, ficava de pé e fazia um pedido. A irmã levantou, leu um versículo bíblico e fez o seguinte pedido: irmãos, vamos orar, porque meu filho domingo vai fazer um concurso. Ele não estudou, mas se Deus quiser, ele vai passar. Aí a mão de Deus não vai com você, só se for um tapa na orelha e mandar você estudar, se dedicar. Porque não pode ser assim. Eu vejo famílias com dificuldades, enfrentando lutas, criadas por ela mesma. Porque já na gênese dessa família, já no início já começa errado. Em 1996 eu estudei no IMEA e a campanha da fraternidade da Igreja Católica, da CNBB, era e a família, como vai? Esse era o tema. Eu fiz uma redação na escola e nós cantávamos uma canção do Padre Zezinho, cuja frase dizia que nenhuma família começa em qualquer de repente, que nenhuma família comece sem saber para onde vai. E a música seguia assim: irmãos, eu tenho visto pessoas fracassando na sua trajetória, na sua história, porque começa de forma errada. É as irmãzinhas, os irmãozinhos querendo casar com descrente, isso não vai dar certo. Querendo casar até com um indivíduo com problemas com vício, isso não vai dar certo. Você já começa sem a mão de Deus,
porque você já começa em desobediência a Deus. A oração de Jabes: se me abençoares, se ampliares a minha tenda, se tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja afligido, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Final do ano, lá, culto da virada na igreja, os adolescentes fizeram uma peça teatral com vários sentimentos: inveja, tristeza, felicidade, saudade, e com uma mala. E uma das adolescentes ia com a mala dizendo: é inveja? Não vou colocar na mala não, vou jogar fora. Tristeza? Não vou colocar na mala não, vou jogar fora. E na hora da mensagem eu disse para ela que infelizmente nem sempre a gente pode tirar a tristeza da mala, né? Inveja, ódio a gente pode, mas a tristeza não, porque não depende muitas vezes de nós. O que o texto deixa claro é que Jabes orou para que o Senhor o livrasse da aflição. Mas nós precisamos entender: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há dias de aflição no seio da família. Mais cedo ou mais tarde alguém baterá à sua porta com a notícia ruim. Meu pai já faleceu. Me lembro até hoje, 6 horas da manhã, quando o indivíduo bateu lá na porta trazendo a notícia. Há dias difíceis que precisam ser enfrentados também em unidade. Há dias complicados, há dias de aflição. Por isso nós precisamos entender que a oração é um instrumento. Por isso Tiago vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ore. Se queremos, irmãos, assumir o controle da nossa história, precisamos viver na dependência de Deus. Precisamos entender que nossa família pode e deve ser diferente. Eu não preciso reproduzir os maus hábitos da casa de meus pais. Se a casa de meus pais viviam em guerra, em xingamento, em vulgaridades, em falta de respeito, na minha casa tem que ser diferente. Eu preciso entender que eu sou construtor da minha própria história. Mas tudo isso tem que ser feito na dependência de Deus. Por isso, jovem, você que está solteiro, deseja constituir uma família, faça isso na dependência de Deus. Não se precipite, não se molde pelos padrões mundanos, porque a beleza é perecível. A beleza pode até passar, mas o caráter permanece. Lembre-se disso. Meu sogro costuma brincar e dizer: o jovem que está solteiro precisa fazer a seguinte ginástica. Primeiro o joelho, que você tem que orar. Depois a cabeça, você tem que pensar. Por último, o coração. Por último, o sentimento, irmãos. Para que você possa, então, construir uma nova trajetória. Ah, ele é lindo, pastor, mas ele é mau caráter. Não vá nessa. Não sofra da síndrome da supermulher, achando que você vai transformar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. A mesma coisa é você, homem. Não ache que você vai ser o redentor daquela pessoa. Muitas vezes é uma mulher imoral, com padrões muito baixos, vulgar. E você diz: não, quando ela casar comigo, ela vai mudar. Não vai. Quer casar com uma mulher de balada e no outro dia quer proibir que ela vá. Não é assim. Construir na dependência de Deus é entender os padrões de Deus para nossas vidas. Conheço várias moças e vários rapazes que fracassaram em seus casamentos porque não ouviram pai e mãe, porque não ouviram a palavra de Deus que já evidenciava que aquilo não ia dar certo, e mesmo assim partiram a todo custo para o casamento e sofreram. Construir uma nova história, irmãos, é perdoar o passado e deixar o passado no passado. Há muita gente ressentida em nosso meio. Há muita gente que precisa de cura, de graça em seu coração para perdoar seu pai e sua mãe. E talvez essa falta de perdão, esse rancor, essa mágoa na sua vida esteja servindo como uma âncora de navio que você precisa arrastar com uma corrente pesada
que faz com que você viva em amargura constantemente, que você não sorria, que você não sinta alegria em nada, porque você ainda está com aquele sofrimento, com aquela questão lá do passado. Eu fui professor da EBD antes de ser pastor durante muito tempo. Da criança ao adulto, eu fui professor. Deus tenha misericórdia das crianças que foram meus alunos, imagine. Mas, irmãos, uma vez dando aula para os adultos, falando sobre isso, uma irmã de 45 anos, disse, pastor, o senhor está contando isso? Irmão, o senhor está contando isso? Eu estou com uma situação. Meu pai, que eu nunca vi, que abandonou minha mãe, procurou minha mãe querendo me conhecer. O que eu faço? Eu digo, em nome de Jesus, irmão, perdoe ele e receba em sua casa. Porque nós somos sujeitos da nossa própria história. Não precisamos pautar o nosso futuro pelo passado. Irmãos, no domingo seguinte ela deu testemunho. Marcou um domingo para receber seu pai, que nunca tinha visto, que a tinha abandonado em sua casa. Um dia, neste domingo, ela está parada, fazendo o almoço, chega um senhor idoso na sua porta, era seu pai. Seu pai na porta, chorando, debulhando em lágrimas. Chorava o pai, chorava ela, chorava o genro, chorava o filho, porque a graça de Deus se derramou e houve perdão. E a partir daquele dia, ela permitiu que o pai dela adentrasse em sua vida. Porque ela não permitiu que a amargura pautasse a sua vida. E o pai dela passou a frequentar a casa dela, ganhou um neto, ganhou um genro, ganhou uma filha. Nós, irmãos, viver na dependência de Deus é colocar o nosso coração para ser movidos pela sua graça. É abandonarmos, muitas vezes, a razão. Você talvez diga, mas eu tenho razão, o ferido foi eu. Pois é, mas a graça é maior do que os argumentos, do que os vereditos, do que as convicções. Nós precisamos assumir a pauta de nossas vidas para que possamos abandonar velhas práticas, velhos conceitos, velhos padrões. Quando aconselhamos casais, é fácil verificar que muitos dos conflitos que afetam esses casais são resultados da herança familiar que trazemos ao nosso casamento. Não se iluda. Ao construirmos uma família, trazemos uma bagagem enorme de nossa casa, mas precisamos modificá-la, precisamos transformá-la aos pés de Jesus. O texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e será aberta. Busque e você achará. Eu não sei qual é a graça que você está precisando da sua família, mas persevere em oração. São os perseverantes que alcançam as grandes vitórias. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, nos diz a Bíblia, com gratidão em seu coração, com alegria, com contentamento em nossas vidas. Precisamos orar sempre, para que a bênção de Deus chegue sobre o nosso lar, sobre nossa casa, sobre nossa vida. Precisamos orar por nós, para que a graça de Deus transforme os nossos corações, para que possamos superar as crises nos nossos relacionamentos, para que possamos vencer o nosso passado. Precisamos orar, irmãos, todos os dias, para que o Senhor revele a nós até os pecados que nos são ocultos, como está escrito no Salmo 19. O salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Queridos, eu quero terminar dizendo para você, não importa o que fizeram com você. O importante é o que você faz com o que fizeram com você.
Seja você o construtor da sua própria história. Seja você o construtor da sua própria família. Na dependência de Deus, o nosso lar, a nossa casa, é responsabilidade nossa. E nós precisamos construir lares para a glória de Deus. Filhos para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja nessa noite. Que o Senhor nos ensine e comunique da sua graça a cada dia as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a transformarmos as nossas ações, a modificarmos as nossas práticas, a rompermos com velhos padrões. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos consola, ela nos confronta, Jesus. E ela nos desafia a assumirmos uma nova direção, Pai. Visita nossos corações nessa noite. Se há, Senhor, alguma raiz de amargura, alguma mágoa, alguma tristeza, que o Teu Santo Espírito possa estar arrancando, Senhor, de nossos corações. Senhor, derrama da Tua graça, do Teu perdão em nossas vidas. Capacite a cada um aqui nessa noite para romper com os antigos padrões, para que possamos, Senhor, edificar lares para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, os casais aqui nessa noite. Aqueles que estão, Senhor, enfrentando batalhas, crises, passando por momentos difíceis, por momentos de desentendimento que todos nós passamos. Que a Tua graça, Senhor, possa abundar nestes corações, possa promover reconciliação. Abençoa os filhos aqui presentes, Pai. Talvez muitos tenham uma relação conflituosa com seus pais. Que o Senhor, como Consolador, possa estar promovendo reconciliação nessa noite, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos lares para a Tua glória.